Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavra semanal e jejum semanal. Deus tem uma palavra abençoada para você. O Espírito Santo de Deus quer falar com você e vai te orientar e te guiar, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo o jejum semanal. Um abraço a todos do meu Face, porque eu tenho 2 Face, principalmente os da igreja. Um abraço e paz e luz. A vocês que me enviam o WhatsApp, hoje eu vou falar em vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ter a palavra de Deus, a opinião da semana. Olha que a opinião da semana fala sobre o Natal. E depois, as pessoas que estão em jejum conosco pelo mundo inteiro. Então, paz e luz seja sobre sua vida, sobre você. Que a graça do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre o seu viver. Olha, a paz é tudo, não é verdade? Você chegar na sua casa, sentar no seu sofá, deitar na sua cama, tomar um banho, e você saber que tem paz. É a maior riqueza que existe neste mundo, é ter paz. Paz com a esposa, paz com o marido, paz com os filhos, paz com as demais pessoas, paz com Deus. Se você não tiver paz com Deus, então você não vai ter paz com ninguém. E também tem uma parte aqui que eu não falei, que é paz consigo mesmo. Paz consigo mesmo. Tem pessoas que não têm paz consigo mesmo. Elas estão em uma guerra interior e conflitiva perpetuamente. E com isso, eles não desfrutam a alegria da vida de ter paz e tranquilidade dentro deles mesmos. Então, o que eu desejo de coração nesta hora é que você tenha paz com você mesmo e com Deus. Aí você tendo paz com Deus, aí você tem paz com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu marido. Então você vai ter paz com seus filhos, vai ter paz com o vizinho, paz com os amigos, paz com a igreja. Paz não é ausência de guerra. Paz é um sentimento de realização e tranquilidade. O apóstolo Paulo falou que oreis, irmãos, oreis, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Uma vida quieta e sossegada é uma vida onde você trabalha, tem os seus afazeres. Aí você pega o seu Fusquinha 66, o seu Chevette 78, e você vem para casa tranquilo. Aí passa alguém no seu Rolls Royce, BMW, Camaro, mas você não sente nem inveja desses pobres coitados. E você vai para a sua casa, vê a sua esposa, os seus filhos, e você tem paz com Deus. A pessoa, quando não tem paz com ele e com Deus, ele está sempre conflitivo. Ele pode estar dentro de um Camaro, de um Rolls Royce, mas ele vai estar em conflito, em briga interna, em uma guerra interminável, dentro de suas ideias, dos seus pensamentos. Então ele não tem paz com ninguém, ele não tem paz com a esposa, ele não tem paz com os filhos,
ele não se satisfaz com nada, e nenhuma riqueza deste mundo lhe é satisfeita, porque não tem paz. Mas o espírito de paz, a Bíblia fala, né? O espírito de paz esteja sobre nós na igreja. Você sabia que tem muitos evangélicos que não têm paz? Assim, aqueles que gostam de brigar por doutrinas. Doutrinas abestalhadas. Quem nasceu primeiro, ovo, a galinha, o ovo, a galinha, o ovo. E eles ficam brigando. E às vezes se acham melhor do que os outros. Porque acham que tem uma melhor doutrina. Acham que tem um melhor relacionamento com Deus. Só quem sabe do seu relacionamento com Deus é você e Deus. Tem gente que não pisa numa igreja, mas é tão quanto homem de Deus, quanto aqueles que vivem dentro de uma igreja. E às vezes até melhor. O relacionamento com Deus é algo que não se mede pelo tanto de vez que nós vamos à igreja. Porque Deus habita dentro de nós, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. E para termos paz com Deus, é necessário às vezes abrirmos mão de algumas coisas. De abrirmos mãos de algo que nos tira a paz. Houve um caso onde uma família brigava por uma herança. Filhos se ameaçavam com revólver por causa de uma herança. Todos eles queriam a maior parte, ou a melhor parte da herança, que era um prédio, né? Uns queriam a parte de baixo, que era comercial, outros queriam de cima e dizer que a de baixo é mais cara, então eles queriam mais, e a briga era feia. E um deles olhou e disse: sabe uma coisa? Fiquem. Eu já tenho a minha casa. E aquele homem teve paz no coração. E ficou, o que acontecer, aconteceu. Né? O que... Decidam aí. Eu abro mão, estou nem aí. Mas o juiz, na hora da divisão, dividiu tal. Ele pegou uma parte que não era tão valorizada, não era. Mas essa parte acabou sendo a melhor parte. Colocaram uma loja ao lado, mesmo ao lado da onde era a partezinha que ele conseguiu. Então, procure fazer as coisas com paz. Ah, o pneu do meu carro estourou. Ah, tal. Às vezes perdemos a paz, coisas tão pequenas, né? Perdemos a paz por coisas pequenas. O objetivo é a paz. Como um casal que ia casar e eles começaram a construir a casa que iriam morar. E na construção eles brigaram por causa da construção, que um queria de um jeito, outro queria do outro, e então eles se separaram. Então essa construção dessa casa aí não foi bênção. Eles estão construindo a casa para viver bem. E por que perder a paz? Desequilibraram? Não, mas a porta tem que ser aqui. Não, a porta é ali. Não é, eu quero aqui. E nisso eles perderam a principal coisa, que era o relacionamento deles. Então não deixe nada roubar a sua paz. Paz e luz na tua vida. Paz e luz no teu caminho. Muita comunhão com Deus. Pastor, como é que eu tenho comunhão com Deus? Deus está dentro de você. Deus é a bondade, a misericórdia, a graça. É tudo de bom que é dentro de você. É a parte boa que fala aos teus ouvidos, que te aconselha o bem. Porque eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Até o final, até o fim. Até a consumação dos séculos. Disse o Senhor Jesus. Pois bem, vamos falar na palavra de Deus hoje sobre pensamento. Pensamento, sim, pensamento. Nós temos algo, aliás, temos várias coisas que se parecem com Deus. Não é à toa que nós somos filhos de Deus, né?
Ah, os filhos de Deus são os crentes. Quem não é crente não é filho de Deus. É criaturinha de Deus. Conversa fiada. Todos os homens são filhos de Deus. Agora existem muitos filhos desnaturados. Aqueles que largam o seu pai e seguem o seu rumo, né? E nós temos algo dentro de nós. O pensamento é algo que veio de Deus e que Deus tem também. Vamos ver aqui alguns textos que nos falam sobre o pensamento. Gostaríamos de saber o poder e a dimensão do pensamento. O pensamento, ele tem uma dimensão muito grande. Na verdade, existe dentro da nossa cabeça, como diz o Matuto no Nordeste aqui do Brasil, da nossa cachola, um universo, talvez tão grande quanto o universo que existe aí fora, galáxias, planetas, sóis de quinta dimensões, sóis amarelo, sóis vermelho, sóis cor-de-rosa, bilhões e bilhões de sóis, que o homem com suas lunetazinhas olham e ficam, meu Deus, existe mais sol, mais planetas do que a areia do mar. É algo extremamente imenso, que nos dá uma ideia tão grande, de uma grandeza superior, que nós às vezes nos sentimos tão pequenos nesse planeta, subúrbio da Terra, subúrbio da galáxia, subúrbio do universo. Dentro da nossa cabeça existe um universo muito grande, que inclui todas as coisas que nós vivemos no passado, aquelas que nossos pais viveram, informações hereditárias, espirituais, que nos levam até Adão e Eva e nos levam a Deus. O pensamento, ele emite ondas eletromagnéticas que são capazes de ser percebidas pelo eletrocardiograma, não, essa palavra é muito difícil, só quem sabe dizer é minha esposa. Eletroencefalograma. Eletroencefalograma. Pronto, mais ou menos por aí. Eu sei que tem grama e eletro. Então o eletro na cabeça do cara, ele bota aqui um bocado de fio. Pim, 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 pim. Aí lá tá. Eu já estudei muito isso. Eu fui fascinado em psicobiologia. Eu li muito sobre psicobiologia, que é o pensamento do ponto bio, ou seja, biológico, elétrico. E fiquei fascinado pela psiquiatria. Se eu fosse um médico, hoje seria ou neurocirurgião, talvez, alguma coisa da cabeça, né? Ou um psiquiatra, não psicólogo, é psiquiatra. Eles não se dão bem, né? Psicólogo e psiquiatra não se dão bem, não. Mas, quando nós pensamos, existem descargas elétricas, hormonais, e essas descargas já tem equipamento que capta fora do crânio humano esses pensamentos. E eles emitem ainda energias que nós ainda não descobrimos. Mas já criamos controle remoto através do pensamento. Já criamos já. Não é mais novidade não. Daqui a pouco nós vamos criar um amplificador de ondas eletromagnéticas cerebrais. Esse amplificador já foi criado por Nikola Tesla. Alguém carregou. Ou foi o russo que carregou, ou foi os americanos. Tesla, ele conseguia tirar a água de dentro do copo. Ele criou um equipamento capaz de quebrar uma madeira, a madeira se quebrava todinha. E também um copo com água, como esse aqui que eu estou segurando, a água saía de dentro do copo e voava. Ele criou algo antigravitacional. Como ele era o gênio
do eletromagnetismo, eu tenho certeza que ele criou um amplificador, né, de energias cerebrais. Ele conseguiu encontrar vários tipos de energias. Estude sobre a vida de Nikola Tesla, você vai ficar de boca aberta. Pois bem, temos energias capazes de andar, de caminhar o universo inteiro. Quando nós pensamos negativo, essa energia, ela também é expandida de uma forma negativa que atrai o mal. Quando pensamos positivo, essa onda cerebral, ela se expande positivamente e ela atrai as coisas boas. É como se você vai para o centro da cidade, você vai pensando, eu não vou encontrar uma vaga para o meu carro, eu não vou encontrar. E não encontra mesmo não. Mas você vai, eu vou encontrar, eu vou andar para lá e para cá, eu vou encontrar, eu vou encontrar, olha só, estou vendo até uma vagazinha ali na minha mente. Olha aqui, no meu pensamento, de repente você está dirigindo no centro, aí chega um rapaz, já vai saindo, eita, ele vai sair. Quando ele sai, você não entra. Esses pensamentos, eles atraem coisas boas. Então, para mudar a vida de alguém, nós temos que mudar o pensamento. O universo que está aqui dentro, que é imenso, cheio de estrelas e constelações, dentro da sua cabeça. Uma mente que foi Deus que te deu, capaz de pensar, criar ideologias, maquinar. Esse pensamento, a Bíblia diz que pode mudar a sua vida. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre o pensamento, né? Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, o Senhor viu a perversidade do homem, tinha aumentado na terra, e que toda a terra, a inclinação dos pensamentos dos corações era sempre somente para o mal. Gênesis 6, 5. Então, o coração dos caras só pensava para o mal. Na minha concepção, eu criei uma teoria registrada na Biblioteca Nacional, que é a teoria dos órgãos pensantes. Nós não pensaríamos apenas com a cabeça. Pastor, deixa de ser doido, pastor. Então a gente vai pensar com os pés? Sim, pensa com os pés. Pastor, vou pensar com o quê? Com a barriga? Sim, pensa com a barriga. Quando você está com fome, você só pensa em comida. A barriga, eu estou com fome, eu quero comer. Né? Quando você está com dor de barriga, alguém chega, vem cá, meu filho, vamos conversar aqui sobre Deus, eu quero saber de Deus. Ah, onde é que é o banheiro? Não, vem cá, vamos conversar aqui sobre Calvino, Jung, vamos conversar sobre a teologia. Não, eu quero saber de teologia. Ah, onde é o banheiro, pelo amor de Deus? Porque tem um órgão que não está aguentando mais, esse órgão está jogando sinal e ele pensa também. Pastor, a gente pensa com esse órgão? Pensa. Pensa sim. Na minha concepção, nós pensamos com todo o nosso organismo. Pensamos com a alma, pensamos com o espírito e pensamos com o corpo. Às vezes, o camarada pensa mais com os órgãos, né, do que com a cabeça. Ou seja, tem gente que atende mais aos seus apelos orgânicos do que os apelos do espírito e da alma. Então o cara está ali, quer saber de farrar, prostituir, então ele vai atendendo esses apelos e o pensamento dele se constitui somente nisso. O pensamento ele se constitui em várias dimensões. Você pode ter pensamentos espirituais. Você pode fechar seus olhos e pensar seu filho passando na universidade, um doutor todo de branco. Você vai pensar e acreditar. A fé tem tudo a ver com o pensamento, né? Deus viu que o coração dos homens pendia somente para o mal e os homens só pensavam no mal. Então Deus resolveu destruir os pré-diluvianos por causa disso. Interessante, né?
Tem gente que só pensa o mal. Só pensa o mal, só maquina o mal. Como é que uma pessoa mata no assalto, no sequestro? Como é que a pessoa mata a esposa com filhos? Como é que um jovem mata uma mulher só porque não quer namorar com ele? Pensamentos diabólicos, satânicos. Pensamentos que vêm de algum lugar menos de Deus. Como é que um cara mata a família todinha e depois se mata? Qual o pensamento desse idiota? Pensamentos diabólicos. Mas como é também que um homem sai para salvar outro, arriscando a sua própria vida para salvar um estranho, no caso um bombeiro. O cara está se afogando, o bombeiro pula na água para tentar salvar o cara, arriscando a sua própria vida. Então isso é de Deus, é um pensamento de Deus. O cara entra dentro de um bueiro para salvar um patinho, né? Entra no gelo para salvar um cachorro. Pensamentos de Deus e pensamentos do diabo. Pensamentos da carne. Pensamentos do inferno. Pensamentos do céu. Por isso que o ser humano, às vezes, ele é imprevisível. E aquele abestalhado, o cara calmo e tranquilo, sonso, de repente pega uma arma e mata todo mundo. O que foi? A psicologia, faltou um psicólogo, faltou campo de futebol, faltou quadra de esporte. Não, faltou Deus dentro desta pessoa. Vamos continuar. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus pensamentos. Então, o ímpio não dá lugar para Deus em nenhum dos seus pensamentos. O ímpio, ele pensa assim: eu faço, eu quero, eu posso, eu lasco, eu arrebento, eu arrombo, eu quebro. E ele não pensa em Deus. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus pensamentos serão bem-sucedidos. Provérbio 16:3, o outro do ímpio, né? É Salmo 10:4, Salmo 10:4. Vamos ver aqui. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Isaías 55:8. O pensamento de Deus é muito mais elevado do que o nosso pensamento. É algo extremamente alto, aperfeiçoado, puro, bom, legal, gostoso, perfeito. E tudo que é de atributo de bom, os pensamentos de Deus são. Porque os pensamentos vêm da natureza de Deus, vêm do Espírito. Deus pensa. Deus pensa. Você já parou para pensar que Deus pensa? Você já parou para pensar que Deus não é um robô? O robô não pensa. O robô executa. Deus pensa. Deus olha, pensa, calcula, diminui e soma. Mas ele diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Vamos ver aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, às vezes, nos deixamos levar por pensamentos ruins. E a solidão é uma má conselheira. Temos que saber que todo o nosso pensamento tem que ser bem dirigido pela Bíblia, pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela revela se os seus pensamentos são bons ou se são ruins. Então você deve pegar os seus pensamentos e dizer: será que esse pensamento Deus aprova? Não é para ficar com medo de Deus. Mas será que Deus aprova? Se não aprova, não.
Será que está conforme a palavra de Deus? A irmã ligou para mim e disse, pastor, quem mexe com crente ou morre ou vai para o cemitério. Eu digo, rapaz, eu falei tanto mal de crente quando eu não era crente. Graças a Deus que eu não morri. Mas, irmã, a Bíblia diz que não é para orar pelos ímpios e por aqueles que vos perseguem, ela é mesmo. Então, aqueles profetas que dizem, eu vou matar você, se você falar mal de mim, eu te lasco, meu servo. Não tem nada a ver com Deus, é o pensamento do profeta. Matuto e inconsequente. Deus tem um pensamento mais aperfeiçoado. Deus não é tão chulo assim, não. Meu servo, toma adoçante, não coma açúcar. Meu servo, coma feijão, não coma isso. Coisa muito pequena. O pensamento de Deus é muito grande, maravilhoso. Se você usar batom, você vai para o inferno, meu servo. E eu estou usando. Então, você tem que saber que você não é Deus. Deus está dentro de você e Ele pensa de uma maneira mais... Deus pensa do jeito dele, segundo a santidade dele. E você deve aperfeiçoar seus pensamentos observando o pensamento de Deus. Falando novamente, Gênesis, né, que a perversidade ela cresceu muito, mas porque o pensamento dos homens era ruim. Não é o lugar, não é o lugar, não é falta de quadra de esportes, porque quando a gente fala em violência, só aparece aqueles caras na televisão, tá faltando quadra de esportes, os caras jogavam uma bolinha e tal, por isso que o cara pegou um revólver, saiu matando todo mundo. É falta de Deus. Falta de Deus no coração. Falta da mãe ensinar, meu filho, isso não é de Deus. Isso aí, Deus não gosta disso. E mamãe? Então ele vai aprendendo. Ó, Deus gosta disso. Aí o guri pega uma pedra e joga na cabeça do gato. Aí o gato... Miau! Aí você... Olha, não faça isso não, porque papai do céu não gosta não. Isso é perversidade. Aí o guri, é mesmo, mamãe. Então, queira ou não, você pensa que está jogando palavras ao ar. Não está. Porque aquele guri vai aprender, e aprender muito. E ele vai saber que fazer o mal é mal. Né? Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Salmo 55, 2. Isso é quando Davi, nas suas aflições, ele ficou com seus pensamentos atordoados. Todos nós, de alguma forma, em algum dia, de alguma maneira, colocamos os nossos pensamentos em perturbações e ficamos meio zonzos, sem saber o que pensar e o que fazer. Responde-me, ó Deus. Ele sabia que quando Deus responderia, quando Deus falava com ele, então os pensamentos dele se organizavam. O Senhor conhece, Salmo 55, 2, né? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Salmo 94, 11. A maioria dos pensamentos dos homens são fúteis. Se você ficar escutando a conversa dos homens no ponto do ônibus, na escola, no trabalho, você vai notar que é um pensamento muito superficial. Ele fala da novela das 8, fala disso, daquilo outro, fala do vizinho, fala algum fuxico, alguma coisa, mas é algo superficial demais. Por isso que a Bíblia diz que o pensamento dos homens são fúteis, são fracos, são superficiais. Que Deus nos dê pensamentos profundos. Profundos. E devemos